intervenção estatal. A primeira grande aberração desse modelo é precisamente achar que esse modelo vai trazer felicidade para o ser humano. E eles vendem isso como propaganda. É o modelo que vai te trazer felicidade. Portanto, se você tiver transporte público, né, de qualidade, se você tiver casa para morar, eles não dizem qual casa, então eu posso ter uma casa de 50 metros quadrados. Eu posso ter uma casa como eram as casas do BNH, do antigo BNH. Né? Eu posso ter as casinhas de Lobo Mau, que são as casas do Minha Casa Minha Vida, que antes de ficar prontas já estão rachadas. Né? Eu posso ter as casas de cimento que foram feitas em Goiás. Por exemplo, a pessoa entra a um sol de 40 graus, ela frita lá dentro e vai por aí afora. Então, eles dão casa, mas qual é a casa? Eles dão comida, mas que tipo de comida? Um saco de farelo de feijão? Uma dentadura? Como é que funciona isso? Isso é a perspectiva do Estado promotor da felicidade. Né? E isso engana, como por exemplo agora, se não me engano é a Noruega ou a Finlândia, que está dizendo que vai dar um salário em euro, evidentemente um salário mínimo em euro, para todos os noruegueses. Bom, a pergunta que se faz é o seguinte: se a população inteira vai ganhar um salário, quem é que vai trabalhar para permitir que o governo pague um salário? Uma vez que o governo não tem posse e o governo vive do imposto da população. Como é que vai funcionar isso? E isso soa sonoro na cabeça das pessoas. Né? Soa sonoro. Nós vamos ganhar um salário mínimo. Bom, mas quem é que está satisfeito em ganhar um salário mínimo para o resto da vida? A pessoa não vai fazer mais nada? Ela não vai trabalhar? Ela vai ficar em casa fazendo o quê? Ou ela vai trabalhar forçadamente para o governo? O governo vai criar um tipo de campo de concentração em que o indivíduo vai produzir para o governo. Como é que será essa história? Então, essas histórias são muito mal contadas. Está se armando no mundo inteiro um cenário extremamente tenebroso. Não é? Foi precisamente, portanto, esse critério de utilidade que futuramente vai criar um discurso no século XX, por exemplo, o discurso da meritocracia. Né? Então, o Bernard Shaw, que é um dos maiores teóricos do socialismo fabiano, e o Sidney Webb, eles reconhecem que o desenvolvimento promovido pelo capitalismo liberal corresponderia, em contrapartida, a uma intervenção do Estado em defesa do trabalhador. Né? E esse discurso é até hoje colocado por todos os partidos de esquerda. O Estado é sempre bom, o Estado vai intervir em defesa do trabalhador, o Estado vai melhorar a qualidade de vida, o Estado vai dar condições de vida. O Estado não tem que fazer nada disto. Quem tem que melhorar a qualidade de vida da pessoa é a pessoa mesma. Quem tem que dar condições de vida para a sua família é o pai e a mãe, não é o Estado. O Estado não tem nenhuma relação com isto. Então o Estado não está defendendo de forma nenhuma o trabalhador. Ele está interferindo na vida dos seres humanos e ele está controlando tudo que a pessoa vai fazer. O que você come, o que você bebe, aonde você vai, com quem que você fala e vai por aí afora. É um outro tipo de controle. É um controle silencioso e com uma propaganda muito bem feita. Tanto é que o século XX é primoroso. O grande esquema de propaganda começa precisamente com os governos comunistas, nazistas e fascistas. Foram eles que inventaram praticamente a propaganda. Investiram brutalmente em propaganda para propagandear precisamente coisas que são absolutamente terríveis sobre uma máscara de bondades. Ora, é o socialismo fabiano, portanto, que vai antecipar aquilo que já na década de 80 vai ficar conhecido como terceira via. Né? Então, vem do socialismo fabiano a legislação sobre salários, condições de jornada de trabalho, a progressiva taxação dos ganhos capitalistas, né? E uma sequência de benefícios. Ora, todo mundo sabe
ou não precisa ser muito inteligente para entender que se você abre uma empresa, o governo, você paga, o seu produto custa R$50, você paga R$30 de imposto para o governo, portanto te sobra 20. Nesses 20, você ainda tem que fatiar entre pagamento de salário e de uma série de outras coisas. O que sobra para o indivíduo? Praticamente nada. Então todo mundo sabe que a intenção do governo de taxação de ganhos, né, é uma perversão do processo capitalista. Tanto é que tudo que um governo ditatorial não quer fazer é diminuir a sua carga de imposto, porque ele fala que o Estado quebra. Então eles inventaram e pagaram inclusive pesquisas, e inúmeras pesquisas acadêmicas, para criar essa mentira. Né? Então as sociedades pagam uma quantidade brutal de imposto. Brutal. E cada dia mais. O que é isso? Isso é uma forma de estrangular o capitalismo. Não é outra forma. É uma forma de estrangular o capitalismo. O objetivo é esse. Né? Onde você vai criando uma progressiva taxação dos ganhos. Por quê? Quanto mais você taxa, o governo não trabalha, certo? O governo não trabalha e o governo não tem empresas. O governo não é capitalista. Ele não é empregador. Bom, como é que eles vão realizar a chamada distribuição equitativa de benefícios? Bolsa Família para todo mundo. Aposentadoria integral para todos os desembargadores, senadores, presidentes, etc. Salários integrais de funcionários estatais. Quem banca isto? Você poderia pensar, bom, fui eu que fui funcionário desses locais e trabalhei a vida inteira. Lê do engano. Lê do engano. A divisão do salário entra como um todo para a Previdência, digamos assim. Né? Então, vamos dizer, um deputado trabalha 4 anos e ele pode aposentar para o resto da vida com salário integral. Quem paga isso? Qualquer cidadão comum, há muitos anos atrás, ele poderia aposentar com 20 salários mínimos, mas ele pagava para receber 20 salários mínimos. Nunca recebeu, recebia 10. Agora a pessoa pode aposentar com 5 salários mínimos. E olhe lá, ele recebe 2. Né? Entretanto, qual é o critério? Outro dia saiu uma entrevista, e evidentemente como saiu na mídia aqui no Rio de Janeiro, presumo que não seja falsa. Um desembargador do Rio de Janeiro ganha R$600 mil. Bom, se um desembargador do Rio de Janeiro ganha R$600 mil, quanto não ganha um ministro do Supremo? Se um desembargador ganha R$600 mil, ele vai aposentar com quanto? Então por que o desembargador pode aposentar com 40 mil de salário e aquele trabalhador, né, que pagou a vida inteira sobre 10 salários recebe 2? Qual é o critério? É exatamente nesse descritério. Então não existe o Estado grátis. É preciso entender isto. O Estado grátis é uma mentira comunista. Né? Na verdade, o que eles chamam de distribuição equitativa de benefícios é porque tem alguém que está trabalhando muito, pagando muito, sendo sobretaxado, e aquela sobretaxa o governo utiliza para comprar deputados, superfaturar obras e fazer todas as lambanças possíveis e imagináveis. Né? É assim que funciona, porque o governo não é capitalista, o governo não trabalha, o governo não produz, o governo vive de tributação da população. Você poderia pensar, mas e a Petrobras? Bom, o que o governo ganha com essas empresas que ele tem, que são poucas, são raríssimas. Isso não arca nem com um mês de despesa do governo federal. Né? De modo algum. Então, o que sustenta o governo federal brasileiro, o governo municipal e estadual, é o imposto que a população paga. Né? E aí eles remanejam esse imposto, eles taxam cada vez mais a população e passa a impressão de que eles estão distribuindo benefícios. Não estão distribuindo benefícios coisíssima nenhuma. Porque chegará um momento em que essa população não dará mais conta de pagar o imposto que lhe é tributado. Não é?
Veja que o Brasil não consegue desenvolver-se em absolutamente nenhuma área. O Brasil é um país que vive de commodities. Ele vive de extração de minério, que é produzido por grandes empresas, e ele vive de agroindústria. Exceto isso, o Brasil não tem mais renda forte e bancos. Então vejam que nesses 3 setores, no agronegócio, nas grandes indústrias e nos bancos, o governo não sobretaxa essa gente. Portanto, o dinheiro deles é líquido e certo, mas da população não. Esse é precisamente o pensamento do modelo comunista e do modelo do socialismo fabiano, né? Então, o primeiro passo do socialismo fabiano é criar uma legislação onde ele aparentemente parece que está a favor daquele indivíduo que trabalha. E eles criam determinados termos